Concílio de Nicéia é a forma de se referir aos dois concílios que ocorreram em Nicéia, o primeiro, em 325 d.C., e o segundo, em 787 d.C. O primeiro concílio de Nicéia foi o primeiro encontro ecumênico da Igreja cristã, convocado por Constantino e para resolver a controvérsia ariana, que questionava a divindade plena de Cristo e resultou no Credo Niceno, ocorrendo em um contexto de reorganização do cristianismo após sua legalização pelo Édito de Milão. O segundo concílio de Nicéia encerrou a controvérsia iconoclasta ao reafirmar a legitimidade da veneração de imagens religiosas. Ambos os concílios foram motivados por divisões internas que ameaçavam a unidade da fé, sendo decisivos para estabelecer a teologia trinitária, consolidar a doutrina e reforçar a organização eclesiástica. O primeiro concílio de Nicéia condenou o arianismo, declarou Cristo consubstancial ao Pai e definiu a data da Páscoa, enquanto o segundo concílio de Nicéia defendeu o uso de imagens como representações legítimas e restaurou a ortodoxia. O que foi o concílio de Nicéia? Concílio de Nicéia é a forma de se referir aos dois concílios que ocorreram em Nicéia, o primeiro, em 325 d.C., e o segundo, em 787 d.C. Esses dois concílios foram fundamentais para a história do cristianismo e realizados em diferentes períodos e contextos. O primeiro concílio de Nicéia ocorreu em 325 d.C., convocado pelo imperador Constantino I, com o objetivo principal de resolver a controvérsia sobre o arianismo, uma doutrina que negava a divindade plena de Jesus Cristo. Esse concílio resultou na formulação do Credo de Nicéia, afirmando a consubstancialidade entre o Pai e o Filho, e estabeleceu regras para a organização da Igreja, incluindo a fixação da data da Páscoa. O segundo concílio de Nicéia foi realizado em 787 d.C., sob o reinado da imperatriz Irene, e tratou da controvérsia iconoclasta, que envolvia a proibição do uso de ícones religiosos por parte de grupos que os consideravam formas de idolatria. Esse concílio reafirmou a legitimidade do uso de ícones na liturgia cristã, considerando-os ferramentas de veneração, e não de adoração, consolidando a teologia e a prática da Igreja sobre o tema. Assim, ambos os concílios de Nicéia marcaram respostas decisivas a crises doutrinárias e pastorais que ameaçavam a unidade e a identidade cristã. Contexto histórico dos concílios de Nicéia. Os dois concílios de Nicéia ocorreram em contextos históricos distintos, mas compartilhavam a missão de preservar a unidade e a ortodoxia da fé cristã. O primeiro concílio de Nicéia, em 325, surgiu em um momento de transição para o cristianismo, que havia sido legalizado pelo Édito de Milão em 313. Essa legalização permitiu que a Igreja se organizasse e debatesse questões teológicas de forma mais ampla. No entanto, essa nova liberdade também trouxe desafios, como a necessidade de resolver disputas internas que ameaçavam dividir os cristãos. O segundo concílio de Nicéia, realizado em 787, ocorreu em um período marcado por intensos debates sobre o uso de imagens na veneração cristã. Essa controvérsia, conhecida como a querela iconoclasta, dividiu o Império Bizantino entre os que defendiam a proibição de imagens religiosas e aqueles que as consideravam fundamentais para a devoção. O concílio reafirmou a legitimidade das imagens, argumentando que elas serviam como representações que ajudavam os fiéis a se conectarem com o divino, sem cair em idolatria. Causas dos concílios de Nicéia. O primeiro concílio de Nicéia foi motivado pela necessidade de resolver a controvérsia ariana, que questionava a divindade plena de Jesus Cristo. Essa disputa teológica surgiu de uma interpretação diferente da relação entre o Pai e o Filho, baseada na ideia de que Cristo era uma criatura, subordinada ao Pai, em vez de ser coeterno e consubstancial a ele. A heresia ariana ameaçava não apenas a unidade teológica como também a estabilidade política do Império Romano, que começava a se consolidar sob a influência do cristianismo. O segundo concílio de Nicéia foi convocado para enfrentar as consequências da iconoclastia, um movimento que rejeitava o uso de imagens religiosas e promovia sua destruição. Os iconoclastas argumentavam que a veneração de imagens era uma forma de idolatria, proibida pelas Escrituras. Essa controvérsia teve profundas implicações políticas e religiosas, dividindo não apenas a Igreja, mas também o próprio Império Bizantino. O que foi decidido nos concílios de Nicéia? O que foi decidido no primeiro concílio de Nicéia? No primeiro concílio de Nicéia, uma das decisões mais importantes foi a formulação do Credo Niceno, que afirma que Jesus Cristo é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Essa definição rejeita explicitamente as ideias arianas e estabeleceu a base para a teologia trinitária cristã. Além disso, o concílio decidiu a data da celebração da Páscoa, separando-a do Pessah judaico e estabelecendo critérios baseados no calendário lunar. O concílio também abordou questões disciplinares, como a reintegração de hereges e a organização administrativa da Igreja. A criação de normas claras para a hierarquia eclesiástica e a resolução de disputas locais ajudaram a fortalecer a estrutura institucional do cristianismo. O que foi decidido no Segundo Concílio de Nicéia? O Segundo Concílio de Nicéia reafirmou o uso e a veneração de imagens religiosas, distinguindo a veneração, prosquinesis da adoração, latreia, devida apenas a Deus. O concílio defendeu que as imagens eram representações legítimas de Cristo, da Virgem Maria e dos santos, servindo como ferramentas pedagógicas e de devoção. Esse posicionamento foi influenciado pelos escritos de João Damasceno, que argumentava que a encarnação de Cristo legitimava a representação visual do divino. Além disso, o Segundo Concílio de Nicéia condenou os iconoclastas e restaurou a ortodoxia na Igreja Bizantina. As decisões tomadas nesse evento tiveram um impacto duradouro, encerrando temporariamente as divisões causadas pela controvérsia iconoclasta. Participantes dos concílios de Nicéia. O primeiro concílio de Nicéia reuniu cerca de 300 bispos de várias regiões do Império Romano, incluindo figuras proeminentes como Atanásio de Alexandria, que desempenhou um papel crucial na formulação do Credo Niceno. A diversidade dos participantes refletia a amplitude da Igreja cristã na época, com representantes do Oriente e do Ocidente. O Segundo Concílio de Nicéia também contou com uma ampla representação, incluindo clérigos de diferentes partes do Império Bizantino e delegados do Papa em Roma. A imperatriz Irene, que governava como regente de seu filho, desempenhou um papel significativo ao apoiar o concílio e garantir sua realização. Constantino e o Concílio de Nicéia. O imperador Constantino foi uma figura central no primeiro Concílio de Nicéia, desempenhando o papel de mediador político e organizador. Sua conversão ao cristianismo e seu desejo de unificar o império sob uma única fé motivaram sua decisão de convocar o concílio. Embora não tenha influenciado diretamente as decisões teológicas, sua presença simbolizava a aliança emergente entre Igreja e Estado. Constantino reconhecia que as divisões teológicas, como a controvérsia ariana, poderiam enfraquecer a unidade do império. Assim, ele buscou garantir que as decisões do concílio fossem amplamente aceitas e implementadas. Seu papel no evento consolidou sua reputação como o primeiro imperador cristão e marcou o início de uma nova era para o cristianismo. Para saber detalhes sobre o imperador Constantino I, Concílio de Nicéia e o arianismo. O arianismo foi a principal razão para a convocação do primeiro Concílio de Nicéia. Essa heresia, liderada por Ário, defendia que Cristo era uma criatura, criada por Deus Pai e que, portanto, não compartilhava da mesma essência divina. Essa posição foi amplamente rejeitada pelos bispos presentes no concílio, que afirmaram a divindade plena de Cristo por meio do Credo Niceno. Atanásio de Alexandria foi um dos maiores opositores do arianismo, argumentando que apenas um Cristo plenamente divino poderia oferecer a salvação à humanidade. Embora o concílio tenha condenado formalmente o arianismo, a heresia continuou a influenciar partes do cristianismo por séculos, especialmente entre grupos fora da Igreja Ortodoxa. Efeitos dos concílios de Nicéia. Os concílios de Nicéia tiveram impactos profundos e duradouros na história do cristianismo. O primeiro concílio de Nicéia estabeleceu as bases da teologia trinitária e consolidou a posição da Igreja como uma instituição unificada e organizada. Suas decisões ajudaram a resolver conflitos teológicos e fortaleceram a identidade cristã em um período de transição. Por sua vez, o Segundo Concílio de Nicéia encerrou a controvérsia iconoclasta e reafirmou o papel das imagens na liturgia e na espiritualidade cristã. Suas decisões influenciaram não apenas a prática religiosa, mas também a arte e a cultura do cristianismo, permitindo o florescimento de uma rica tradição iconográfica. Esses concílios também demonstraram a crescente interdependência entre Igreja e Estado, com os imperadores desempenhando papéis significativos na convocação e implementação de suas decisões. Essa relação moldou o cristianismo medieval e deixou um legado que ainda é sentido nas tradições cristãs modernas.